Primeiro concurso de textos, leituroteca, vamos ler o texto de Maria Eduarda Teixeira Benício. Ela foi a campeã, vencedora, tirou o primeiro lugar no concurso e vamos aqui ver o que é que ela nos traz. A janela. Estava ela assistindo às notícias, era uma noite deprimente para se estar sozinha, ainda mais com a situação abominável da cidade. Ela não se importava. Ouvia desinteressada as notícias do jornal da metrópole, enquanto espantava uma mariposa pela janela da sala. Todos os canais, sem exceção, transmitiam a conferência da Polícia Federal acerca dos assassinatos que assolavam a cidade. Há predileções por vítimas do sexo feminino em seus 20 anos de idade. Portanto, a recomendação é que todas as mulheres permaneçam em casa durante a noite e, se possível, longe das janelas, que devem permanecer trancadas. Reforço oficial. O assassino não demonstrou sinais de entrada forçada nas casas das últimas 5 vítimas. Ele termina com a voz trêmula. Era claro como a água o quão preocupados estavam com este caso. Pelo menos era o que as rugas de expressão do policial demonstravam. Ele se levantou e a câmera voltou ao estúdio de gravação dos jornalistas da noite. Também pareciam preocupadas, mas não pelo mesmo motivo. Os policiais nada tinham a temer, todos envolvidos no caso eram homens. As jornalistas, assim como ela, é que deveriam estar apavoradas. Apesar disso, a mulher não estava. Ela apenas comia a pizza que havia recebido mais cedo para o jantar. Não temia o tal assassino. Essas coisas, ela pensava, só acontecem distantes de nós. Não conhecia alguém que havia sido vítima de algum crime tão terrível. Agora a previsão do tempo com Patrícia. Boa noite, Patrícia. Terríveis notícias, não? Continuou o âncora. Boa noite, sim, Cristina. Sim, notícias que nos assombram. Infelizmente, o tempo também não está nada favorável. A temperatura está mais baixa que o normal e as tempestades estão apenas começando. As chances de raios Pausa. Cansada do barulho falho da televisão, a mulher percebe a hora. Já são 11 horas da noite. O sono não tardou a chegar dessa vez, como era de costume. E para não perder mais uma noite de sono, levantou-se para fechar as cortinas. Mesmo com as chuvas da madrugada, a cidade ainda despertava com um sol incandescente pelas manhãs. Ela não queria acordar tão cedo num dia lindo de domingo. Ao chegar perto da janela, porém, ela para de repente. Percebe que não está mirando um jardim enlameado, como nas noites típicas em sua casa. Não dessa vez. Há uma figura esquisita parada lá fora, olhando-a de volta. A figura, ela nota, não é um gnomo de jardim ou uma criança perdida, o que já seria perturbador o suficiente. É um homem parado que a encara fixamente. Ela não consegue ver detalhes. Francamente, está paralisada, assim como o homem, mas de medo. O contato visual não parece ser quebrado nunca. Durou uma eternidade para que ela percebesse que, lentamente, a figura se aproximava cada vez mais dela. Instintivamente, ela também se aproximou para checar se estava trancada. Estava. Um leve suspiro de alívio pairou pelo ar, mas não por muito tempo. Ainda havia um homem, e ela queria acreditar que não era aquele homem, se aproximando de sua janela. Se ela conseguisse algum detalhe, qualquer detalhe sequer do homem, poderia alertar a polícia. Afinal, mesmo que não fosse o tal serial killer, ainda era um estranho invadindo sua propriedade. E se fosse ele? Bem, ao menos poderia avançar na investigação antes mesmo que ele fizesse a próxima vítima. E ela estava certa de que não seria ela. Ora, suas janelas estavam totalmente trancadas, ela havia checado anteriormente, tinha certeza, afinal, faziam apenas alguns minutos que havia espantado aquela mariposa.
A mulher limpou o embaçado do vidro com a manga de uma blusa para enxergar mais claramente a figura sombria que estava a apenas alguns passos dela. Não fosse o vidro que os separava, o homem estaria ouvindo sua respiração ficar mais forte pelo medo que tomava seu peito. Ao olhar com maior atenção, porém, a mulher se desconcertou com um detalhe que não fazia sentido. Não viu nada. A lama que preenchia seu jardim estava completamente intacta e lisa como um concreto firme. Não havia um sinal sequer de pegadas atrás do homem. Ninguém havia andado por ali, ao menos não recentemente. O homem parado não era uma ilusão. Ela estava convicta disso. Não era maluca, ele estava bem ali, parado sem mexer um único músculo. Mas ela também não era estúpida. Lembrou-se da mariposa que havia espantado para fora. Sim, ela voara pela janela da sala, que prontamente trancada após a sua saída, assim como estavam recomendando os jornais. Mesmo assim, ela sabia que não havia homem algum no jardim dela. Havia um homem atrás dela, e aquela imagem na janela era apenas o reflexo. Ai. Duda, eu li esse texto, confesso que fiquei com medo. E eu nem gosto de histórias de terror e suspense. Suspense eu gosto até um pouco. Mas, parabéns. É difícil escrever um texto de suspense curto, como você fez, que eu acho que me pegou de surpresa. Muito obrigada, Duda, por ter participado. Parabéns pela vitória. E um beijo e até a próxima.